E o Brasil decepcionou mais uma vez, não é? Empate contra o Marrocos. Eu imaginava que seria uma derrota, mas o empate foi até de bom tamanho, principalmente pelo que apresentou o jogo. Vamos falar um pouquinho mais disso? Fala pessoal, aqui é o David do canal Sala Verde. Vamos começar mais um vídeo aqui falando do empate sobre o Brasil, mas primeiro eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo, é muito importante para o canal. Então faça isso, compartilhe com seus amigos para que essa mensagem aqui chegue a mais pessoas, para que a gente se torne uma comunidade muito maior. E vamos falar um pouquinho do que foi esse empate do Brasil contra o Marrocos. Cara, já falando assim, já começando, vamos falar um pouco do que eu ouvi de alguns repórteres por aí, que eles falaram que foram uma vergonha, falaram que o Brasil não jogou nada e que tá tudo perdido e tudo mais, pode entregar a Copa, que... Calma, não é também bem por aí. O Brasil jogou mal, não jogou bem, mas conseguiu um empate muito importante com uma seleção forte que é a do Marrocos. O Marrocos tem o Brahim Dias, tem o centroavante, que foi o que fez o gol no Brasil, um golaço inclusive. Teve algumas falhas ali de marcação, falta de tempo, que é o que eu já tinha falado aqui no vídeo anterior, mas é um grande centroavante, ele incomodou muito a defesa da seleção. E ele tá na mira do Bayern de Munique, né? Então, não, se ele tá na mira de um gigante europeu como o Bayern, não dá pra descartar ele como um bom jogador. Em contrapartida, algumas dessas reclamações de repórteres aí da TV, da Cazé, da TNT Sports, tudo mais, são bem cabíveis, inclusive sobre as mudanças do Ancelotti, que foram muito aquém do que se era esperado. A escalação já vem de um jeito que ninguém esperava, já vem com algumas alterações ali, inclusive o Igor Thiago começando. Não era esperado, não se esperava que o Igor Thiago fosse uma opção para ser titular da seleção nesse início de Copa, e ele acabou sendo. Mas não tá tudo perdido, o Brasil não fez uma partida desastrosa também. E o grande ponto aqui é que o Vinícius Júnior conseguiu jogar bola com a seleção brasileira, né? Porque todos os jogos que ele vinha disputando com a seleção, ele não conseguia desenvolver, não conseguia dar um drible, não conseguia dar um cruzamento muito bom. Nesse jogo, ele consegue incomodar um pouco e meio que travar um pouco ali aquela parte direita, que era uma área muito forte do Marrocos, né? Todos estão desapontados, mas tem um vídeo, inclusive, rodando aí que o Romário tá falando ali na Cazé TV, né? Uma entrevista ali com a Fernanda Gentil, que ele fala que não foi de todo mal, e eu vou explicar o porquê. Porque o time do Marrocos, ele tem o Brahim Dias, que é um meio-campo que conduz muito bem a bola, ele arma muito bem a jogada. Ele tem o Hakimi, que é um lateral que flutua, ele vai pro ataque, ele vai pro meio, hora tá armando o time, hora tá atacando a profundidade. E ele tem um time muito fisicamente forte e fisicamente bem preparado. É, Inclusive, até a joia de Marrocos, que é um menino de 18 anos, 14 anos, ó, de 18 anos, que entra no jogo e ele faz uma bela partida, ele consegue, de certa forma, dominar o meio-campo. Marrocos é um time muito bem preparado para a Copa do Mundo, e muito mais preparado do que o Brasil, principalmente porque é um time que teve o ciclo completo, né? O Ancelotti chegou agora, então o Ancelotti não teve o ciclo completo, não pegou esse ciclo completo aí. Dentro do jogo, o que a gente pôde observar, o Ancelotti, ele não começa escalando bem. Primeiro que ele já
Eu acho que a opção pelo Douglas Santos pela lateral esquerda foi boa, porque que eu acho que o Alexandre não ia conseguir dar conta tanto quanto o Douglas Santos deu conta desse jogo. Mas ali pela lateral direita o Ibañez não consegue desenvolver. Ele defensivamente fica abaixo porque ele tem que apoiar um pouco ali aquela linha de marcação alta. E ofensivamente ele não consegue desenvolver. Tinha cruzamento que ia para ele e ele não conseguia dominar. Tudo bem, teve muitos lançamentos para ele ali na lateral direita que foram errados, mas ele não consegue dar profundidade, ele não consegue atacar. Quando o Danilo entra, ele faz um pouco mais isso, mas ainda fica meio vazio aquela lateral direita ali, principalmente porque quem toma conta ali daquela ponta direita é o Luiz Henrique, né? Quando entra, que entra bem, inclusive. Mas eu acho que o grande erro foi colocar o Paquetá pela ponta e o Rafinha pelo meio. Eu acho que isso tinha que ser invertido. E colocar o Igor Thiago de centroavante. Eu falei aqui que deveria ter começado com o Endrick na frente, né? Porque que ele é o centroavante mais bem preparado para trazer essa marcação para ele, dar espaço para o Rafinha e para o Vinícius Júnior desenvolver nas pontas. E se a bola chegar nele, ele vai resolver. Igor Thiago teve umas 2 ou 3 chances e não conseguiu finalizar. Inclusive uma que ele estava sozinho de cabeça. Acho que é o lance mais comentado. Que ele não consegue cabecear a bola. A bola passa por ele e ele tá sozinho dentro da área. Praticamente dentro da pequena área, né? O que o Ancelotti fez de errado na sequência foi mudar errado, né? Porque ele tira o Casemiro para colocar o Fabinho. Ok, o Fabinho, eu acho que ele entra muito bem, mas o Fabinho é um jogador lento. Vamos lá. Casemiro não é um jogador rápido, mas o Fabinho também não é um jogador rápido. O Fabinho é mais inteligente em questão de posicionamento e tudo mais. Ele consegue preencher os espaços melhor do que o Casemiro, mas ele também não é um jogador rápido. É um jogador muito lento e quando o Marrocos tentava atacar pelo meio, o Fabinho só ia acompanhando ali na cadência porque ele não consegue correr atrás dos caras. Então, é uma coisa para se rever para os próximos jogos, porque não dá para você jogar contra uma França, por exemplo, com 2 jogadores lentos fazendo o pega, né? Não dá. Você tem que colocar um jogador rápido para correr atrás de jogadores rápidos. O Hakimi, ele corria por dentro como se não tivesse marcação. O Bruno Guimarães eu acho que entrou bem. Ele, apesar de muitas conversas o Bruno Guimarães, ele contabiliza assistência pra ele, mas inclusive a bola que ele dá pro Vinícius Júnior, pro Vinícius Júnior ter espaço para finalizar, eu acho que é uma bola muito bem conduzida, porque ele praticamente tinha perdido o lance ali com o passe do Vinícius Júnior meio em cima da marcação, e ele consegue trazer a bola de volta para ele e passar a bola sem que nem o Vinícius Júnior, o próprio Vinícius Júnior, não acreditava no passe. Depois que ele começa a correr, e aí ele consegue fazer o lance, porque ele tem muito espaço, ele acha esse espaço pro Vinícius Júnior. Então eu acho que é um jogador que a gente tem que manter, mas tem que ter alguma mudança ali no meio campo, colocar o Danilo e o Bruno Guimarães para jogar juntos, sem o Casemiro, sem um volante pegador, 2 volantes que joga. Colocar tirar o Paquetá da ponta, porque que aí ele pareceu o Abel Ferreira, né? Dobrando o lateral, colocando o meio campo para jogar de centroavante. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Inclusive o Ancelotti, ele faz isso no final do jogo, né? Ele puxa o Rafinha para centroavança, mas não coloca o Endrick, que foi o ponto chave, né? Porque o Igor Thiago não conseguia jogar. O Ancelotti opta por tirar o Ibañez, que estava amarelado, e colocar o Danilo e queimar uma substituição, e não coloca o Endrick
no lugar onde que a gente mais precisava, que era de centroavante. Então, isso dá uma baixada no ânimo, inclusive na torcida, porque não esquenta o jogo a favor do Brasil, né? Isso, inclusive, traz o Brasil de volta para baixo, porque ele coloca o Danilo no lugar do Bruno Guimarães, a última substituição. E o Danilo, apesar de ser um jogador que aparece muito bem na área, ele é um jogador mais defensivo do que ofensivo. Então, o Brasil começa a recuar e ele fica 20 minutos ali, os 10 últimos minutos do segundo tempo e os 10 minutos de acréscimo, mais defendendo do que atacando. Com mais provável a chance do Marrocos fazer o segundo gol do que o Brasil chegar no segundo gol. Isso é um problema porque no primeiro tempo, antes do Brasil tomar o primeiro gol, o Igor Thiago tem uma chance, o Vinícius Júnior tem uma chance e nenhum deles consegue finalizar. O Igor Thiago, aquela chance mais clara, o Vinícius Júnior com uma bola que o Rafinha enfia pra ele dentro da área e ele não consegue dominar. Ali eu até acho que tudo bem, é do jogo ele não conseguir dominar um passe daquele, porque é um passe entre dois zagueiros que tem que ser forte, o jogador às vezes não consegue pegar o time da bola pra dominar. Mas a gente tá falando de Vinícius Júnior, né? Então eu acho que ele poderia sim ter conseguido dominar essa bola e finalizar, pelo menos finalizar, né? Que o goleiro fizesse a grande defesa dele do jogo, mas eu acho que ele poderia ter dominado para finalizar. E o Igor Thiago tem essa chance de cabeça e depois do gol ainda ele tem outra chance de que eu acho que é depois do primeiro gol do Brasil, né? Que ele tem uma chance dentro da área que ele finaliza muito mal. Não sei o que acontece, se foi o nervosismo, mas eu não acompanho muito o Igor Thiago na Premier League, mas não dá pra ter um jogador como esse, desse nível, atuando como titular da seleção brasileira. Eu acho que tem que mudar. Em algum momento você vai ter que rever algumas outras posições, talvez até a formação, como eu já disse, de jogar com 3-4-3 ali. Mas eu espero que nesses jogos de Haiti e Escócia o Brasil possa rever o que errou, o Ancelotti possa rever o que ele errou, principalmente nas substituições. E, cara, o Endrick tem que jogar, não tem explicação pra ele não jogar. Não tem um jogador que jogue de 9 como o Endrick, decisivo, forte e rápido como o Endrick. Tecnicamente, fisicamente, ele tá muito preparado. Então não dá pra entender essa mania de deixar o menino de fora, porque ele é novo, não sei. O menino ontem do meio campo do Marrocos tinha 18 anos e tava destroçando o jogo, né? Então, a Espanha vai jogar com o Yamal com 19 anos também. Então não tem explicação. Se o Estevão tivesse na seleção, ele não ia ter essa desculpa, né? Porque o Estevão tem 18 anos e o Estevão ia ser titular da seleção brasileira. Bom, é isso, galera. Obrigado por acompanhar mais um vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha. Diz aí o que você achou do jogo. O que você mudaria para o próximo jogo. E vamos pra cima, vamos tentar destrinchar um pouco durante a semana aí o que vai ser esse próximo jogo do Brasil, o que esperar, quando o Neymar voltar, como ele vai se comportar, esse Brasil. E vamos pra cima, rumo ao Hexa, né?